glicada abaixo de 7. Então, muito boa noite. Estamos começando mais uma semana de muito conteúdo muito bom com a nossa aula semanal, glicada abaixo de 7. E hoje a gente vai falar de um tema que eu realmente gosto bastante. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu domino e que eu sou suspeita para falar, tá? Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula semanal número 3. Essa aula que acontece toda terça-feira às 19 horas para quem quer aprender como reduzir a hemoglobina glicada para abaixo de 7%. Ou então para quem quer manter a hemoglobina abaixo de 7%. Tá? Então, a gente vai conversar hoje como treinar de forma segura, sem ter medo de hiper ou hipo. Então, antes da gente começar de fato o conteúdo, coloca aqui no chat se já aconteceu com você de você ir treinar e a glicemia despencar no meio do treino, ou então o contrário, você começou o teu treino, né? E aí você, logo no término, você viu que a glicemia disparou e aí você não entendeu o motivo nem o porquê que pode ter acontecido isso. Então, coloca aqui no chat para que a gente possa entender qual momento que vocês realmente estão durante a prática de exercício físico, para eu poder entender também um pouquinho sobre vocês, né? Para que a gente possa conseguir dar uma aula um pouco mais específica para quem está aqui, tá? Então, isso é de extrema importância. Mas eu mesma já atendi pacientes que evitavam exercícios por medo de hipoglicemia. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está entrando. Então, por muito tempo, eu atendi várias pessoas que evitavam o exercício físico, né? Por medo de ter hipoglicemia, que tinha pavor mesmo, assim, que não fazia o exercício por nada. E uma aluna, ela treinava só 15 minutos, assim, de caminhada, fazia uma caminhada diária, sempre olhando para o relógio, para o glicosímetro, para o sensor, para ver se realmente ia despencar muito, e ela parava, assim, ela tinha muito medo, ela era muito bitolada nesse aspecto, porque ela já tinha também uma experiência não tão agradável, com hipoglicemia e exercício físico. E também já tive vários outros pacientes que faziam um treinamento ali com uma intensidade um pouco mais alta, ou então treinamento de força, e a glicemia disparava, terminava ali com 250, então, e achava que o exercício físico estava fazendo mal. Mas deixa eu te contar uma coisa. A verdade é que o exercício ele é muito poderoso para o teu tratamento, mas ele precisa ser feito com estratégia e consciência. E é isso que eu quero te entregar na aula de hoje. Eu quero te entregar que sim, é possível você fazer exercício de uma forma segura, eficiente e com performance. Mas eu também quero que você evite esse tipo de coisa aqui, ó. Vou compartilhar a tela. Confirma para mim se está me dando para enxergar, tá? Porque isso vai ser muito importante. Se precisar dar zoom, avisa também, porque aí a gente consegue dar continuidade, tá bom? Então, hoje é a nossa terceira aula, e hoje eu quero que vocês evitem esse episódio aqui, ó, que aconteceu com a Lívia. A glicemia dela chegou em 28, uma hipoglicemia assim, ó, muito grave, muito grave, deu tudo certo, tá? Mas eu quero que vocês saiam daqui entendendo como que o exercício físico pode responder na tua glicemia. Por que alguns treinos, né, fazem a glicemia subir, outros cair? O que é tendência atual nas recomendações, né, de treinamento seguro, e o passo a passo para que você treine com segurança e eficiência, sem medo de passar mal, sem medo de acontecer o que aconteceu aqui com a Lívia, que foi treinar e voltou com uma glicemia de 28. Isso aqui é o que a gente quer evitar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a diferença entre atividade física e exercício físico. Nossa, Johanna, mas tem diferença? Eu pensava que era a mesma coisa.
Muita gente se engana, mas sim, tem diferença, eles têm significados, essas duas palavras têm significados diferentes. Qual que é o significado de atividade física? A atividade física é qualquer atividade que te tire do repouso, que não é planejada, nem estruturada e não possui um objetivo. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, vou ter que sair daqui, ir lá na cozinha para pegar um copo de água e voltar. Isso é uma atividade física. Ou então, limpar a casa também é uma atividade física. Caminhar com o cachorro também é uma atividade física. Né? Subir escadas, passear no shopping, tudo isso é atividade física. Tá? Então, qualquer atividade que realmente te faça sair do repouso. Isso é considerado atividade física e que não é estruturada, nem planejada, e não tem um objetivo muito claro, tá? Agora, exercício físico tem uma grande diferença aí. Exercício físico, toda atividade que é planejada, tem uma frequência e um objetivo e é estruturada. Então, a gente consegue entender, por exemplo, eu vou na academia 4 vezes na semana, eu vou na academia 4 vezes na semana com o objetivo de ganhar massa muscular e meu treino é totalmente estruturado, planejado. Percebe que eu tenho uma frequência, um planejamento, uma estruturação? Isso é exercício físico. Tá? Os esportes em si, então, o pessoal que sai para jogar futebol 2 vezes na semana, com o objetivo ali de qualidade de vida, tem uma frequência, tem uma estruturação, é planejado, tudo isso é exercício físico, diferentemente de atividade física. Tendo isso na cabeça, a gente consegue avançar, de fato, aqui na nossa aula, tá? A gente vai entender agora os tipos de exercício físico que a gente tem atualmente, né? Para que a gente consiga entender de fato. Então, a gente tem o exercício aeróbio, como vocês conhecem, como caminhada, corrida, bicicleta, dança, natação. Eles são de característica aeróbia, tá? Porque eles possuem uma intensidade baixa e uma longa duração, tá? Utiliza o oxigênio como principal via energética, reduz a glicemia durante e após o treino e melhora a saúde cardiovascular, queima de gordura e sensibilidade à ação da insulina. Tá? Então, exercícios aeróbios possuem uma tendência de queda na tua glicemia por serem de baixa intensidade e longa duração. Tá? Lembra disso, baixa intensidade e longa duração, tendência de queda na tua glicemia. Importante dizer o seguinte, vou até aumentar o zoom aqui, ó. Pode aumentar o risco de hipoglicemia, especialmente após a aplicação de insulina. Então, tarefa de casa aqui, hein? Quando você sair da sua casa para fazer um treinamento aeróbio, ou então um treino de baixa intensidade, de longa duração, que tem uma tendência de queda na tua glicemia, você vai prometer a partir de hoje que você não vai aplicar insulina e vai treinar. Por quê? Porque esse tipo de exercício potencializa a ação da insulina. É como se você estivesse colocando um nitro, um turbo na insulina, e ela vai conseguir retirar a glicose de uma maneira muito mais rápida do teu organismo. E isso vai gerar uma crise de hipoglicemia. Então, o recomendado é fazer a tua última alimentação 2 horas antes, para não ter insulina ativa no momento do exercício físico, e também não treinar no pico de ação da insulina. Isso é importante, porque assim, a insulina vai começar a ter um efeito ali, a insulina rápida, a partir de 15 a 20 minutos. O pico dela vai ser em torno de 1 hora, 30, 40 minutos, 1 hora. Então, assim, algumas insulinas, né? Tem um pico ali em 1 hora, duração total entre 2 a 3 horas. Então, não treinar nesse pico de ação de insulina. Onde eu encontro todos esses tempos? Na tua bula. Na bula da insulina tem todo o início de ação, o pico de ação e o tempo total da ação. Tá? Então, lá você vai conseguir encontrar essas informações. Agora, a gente tem outro tipo de exercício também. A gente tem os exercícios anaeróbio e os treinamentos de força. Então, por exemplo, musculação,
treino com halteres, elásticos, agachamentos, flexões, tudo que você consiga vencer uma resistência vai ser um treinamento de força. Seja o seu próprio peso corporal, quanto os elásticos, quanto os pesos na academia, tá? A característica dele, deixa eu colocar aqui, senão vai sair daqui. A característica dele, ele possui uma característica de alta intensidade e curta duração, usa creatina, fosfato e glicose como fonte energética, melhora a composição corporal, porque você tem um ganho de massa muscular, e estimula a GLUT4 e reduz a resistência à insulina. O que é a GLUT4? A GLUT4 é o transportador de glicose. E esse transportador de glicose ele é muito importante porque ele ativa um segundo mecanismo de retirada de açúcar do sangue sem a utilização de insulina. Esse segundo mecanismo, ele só é possível por meio do exercício físico, tá? Então, a insulina retira a glicose do sangue e o exercício físico também. E o treinamento de força potencializa o transportador de glicose. Então, por isso que o treinamento de força, ele mantém a tua glicemia mais estável mesmo após o treinamento, tá? Não só por isso, mas esse também é um dos motivos. Então, isso aqui é muito importante porque o exercício físico, ele consegue retirar a glicose do teu organismo em excesso para ser utilizada como fonte de energia para conseguir executar o movimento, porque usa a creatina fosfato e a glicose como fonte energética, tá? Observação importante. Pode elevar a glicemia de forma temporária durante ou após o treino. Por quê, Johan? Porque durante exercícios de alta intensidade e curta duração, é liberado hormônios contrarreguladores da ação da insulina, como adrenalina, noradrenalina, cortisol. E esses hormônios, eles batem lá no fígado e falam, fígado, a gente está treinando em alta intensidade, a gente precisa de energia para conseguir performar nessa intensidade. O que o fígado faz? Libera a glicose estocada nele. E aí libera a glicose é liberada na corrente sanguínea, aumenta temporariamente a tua glicose. Isso acontece só em quem tem diabetes? Não. É um efeito fisiológico para todas as pessoas. A grande diferença é que pessoas que não têm diabetes, o pâncreas vai secretar, né, as microdoses de insulina ali para manter a glicemia dentro do alvo. E muitas vezes você vai ter que fazer essa função do pâncreas. Então, pode aumentar durante, só que depois é o exercício que vai manter a tua glicemia mais estável. O exercício aeróbio, ele é ótimo porque ele baixa a tua glicemia, mas ele não mantém baixa. O exercício de alta intensidade, o exercício de força, mantém ela baixa, mantém mais estável. E por último, a gente tem ali os treinos, né, os tipos de exercício, o terceiro ali, que são os treinos combinados, né, intercalando força e aeróbio. Aí tem os funcionais, tem os HIITs e tem os próprios esportes, tá? Então, a característica, né, mistura os estímulos de intensidade, duração variada, então, ora vai estar em baixa intensidade de longa duração, ora vai estar mais intenso e mais curto, ele tem um efeito metabólico muito potente e alta eficiência no controle glicêmico, gasto calórico e emagrecimento, porque a gente vai estar combinando alta intensidade, isso potencializa ali a tua glicemia, o teu controle glicêmico fica mais estável, aumenta, né? Tem um gasto calórico mais alto, então potencializa o emagrecimento também. Só que tem um detalhe: para quem tem diabetes, exige um monitoramento mais frequente da glicemia, pois o impacto do treino pode ser tanto para hiper quanto para hipo, pode ser tanto uma tendência de queda quanto uma tendência de alta, dependendo da duração e da intensidade desse exercício. Tudo bem por aqui? Tudo certo? Alguma dúvida? Coloca aí no chat, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai colocando para a gente tirar essas dúvidas. Tudo certo? Aí, Ana, e como que faz para a gente escolher, né, o melhor tipo de exercício físico? Como que a gente escolhe? Aí depende, né? Toda a maioria das minhas respostas sempre vai ser o bom e velho depende. Depende do quê? Do teu objetivo, né? O exercício físico, ele é só para controlar a tua glicemia, ou você quer emagrecer, ganhar massa muscular, ou ter mais qualidade de vida, né? Ou então reduzir a hemoglobina glicada. Depende também das glicemias
antes do treino, depende do seu tempo disponível e da tua preferência pessoal, né? Porque, assim, a gente precisa entender que a gente precisa fazer algo que a gente realmente goste, né? Para que a gente tenha maior consistência nisso tudo. Então, a gente precisa ter um objetivo muito claro, entender as glicemias antes do treino, entender o teu tempo disponível para aquela prática, e entender se aquela atividade é uma atividade que você realmente gosta de fazer, tá? Uma dica prática para você. A glicemia tá alta, tá com hiperglicemia. Você pode começar pelo treino aeróbio para ajudar nessa redução dessa tua glicemia, já que você já viu que o treinamento aeróbio, né, os exercícios aeróbios, têm uma tendência de queda. Então, chegou na academia, a glicemia está ali em 200. Começa com uma caminhada. 10, 15 minutinhos ali na esteira, na bicicleta, no elíptico. A glicemia já vai entrar ali dentro da zona alfa, tá? Agora, quer ganhar massa muscular e controlar mais a tua hemoglobina glicada? Tem que incluir treinamento de força. A prioridade tem que ser o treinamento de força para tua melhorar na tua saúde, no contexto metabólico. Então, isso é muito importante. Pelo menos de 2 a 3 vezes. O treinamento de força sempre vai ter que ser a tua prioridade se você quiser controlar de fato a tua glicemia, tá? Agora, Johanna, minha rotina é muito corrida, eu tenho pouco tempo, o que dá para fazer? A gente tem protocolos de HIIT, né? Para quem não sabe, HIIT é um treinamento de alta intensidade, né? Treinamento intervalado de alta intensidade. E temos protocolos aí de 15 a 20 minutos que você pode estar fazendo diariamente. E aí você consegue ter os benefícios tanto para o teu objetivo, seja emagrecimento, né? Tanto para o teu controle glicêmico. O importante é não ficar parado. Vocês precisam entender que o exercício físico, ele é o tratamento de vocês. A partir do momento que você ignora ou você não faz, você está negligenciando o teu tratamento. Tá? Então, isso é muito importante. Ninguém gosta aqui de ficar aplicando insulina, ficar furando o dedo para ficar verificando o valor de glicemia. Mas é preciso fazer, porque faz parte do tratamento. A mesma coisa em relação ao exercício físico. Eu tenho uma tabelinha aqui, eu vou aumentar o tamanho dela. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui e aumentar o... achei. Eu coloquei uma tabelinha para ficar mais fácil a visualização para vocês, tá? Então, ó, é uma colinha. Aeróbio, tendência glicêmica, redução, tá? Pode manter essa queda por mais tempo, por horas, tá? Ali cerca de 2, 3, 4, 5 horas. Queima gordura e controla a glicemia. Força, pode aumentar temporariamente durante, reduz nas próximas 24 a 48 horas, ou seja, mantém ela estável, aumenta a massa muscular e reduz resistência. Por quê? Porque quanto mais massa muscular você tem, quanto mais músculo você tiver, maior vai ser a tua sensibilidade à ação da insulina. Porque o exercício faz com que a glicose seja retirada da corrente sanguínea e também porque o músculo, ele é uma esponja, ele suga a glicose para ser utilizado como fonte de energia. Isso vai diminuir a quantidade de dose de insulina aplicada e vai reduzir também a tua resistência à ação da insulina, tá? O ritmo combinado, né, os exercícios combinados, né, pode aumentar e reduzir, dependendo da intensidade e duração. Depois, reduz significativamente, também mantém ela mais estável. Alta eficiência metabólica, para quem pensa principalmente em emagrecimento e só tem essa única opção para ser realizada. Mas quem pensa realmente em emagrecimento, está focado nisso, vocês precisam focar em ganho de massa muscular. Aí é com treinamento de força. Com quanto mais músculo vocês tiverem, mais ágil, mais rápido o metabolismo vai ser. Tá? Então, lembra daquela história, meu metabolismo é lento? Quanto mais músculo você tiver, mais rápido o teu metabolismo vai ficar. Além disso, você consegue ter uma saúde muito melhor, tendo muito mais músculo também, tá? Aqui a gente tem um comparativo direto, né? Qual o efeito para cada tipo de exercício na glicemia. Eu coloquei numa tabelinha ali com texto e agora uma tabelinha com imagem. E aí vocês decidam o que fica melhor para o entendimento de vocês.
eu sempre vou colocar algo visual e algo mais com texto. Então, novamente, exercício aeróbio, tá? Ele tem uma tendência de queda na tua glicemia. Exercício anaeróbio de força, ele tem uma tendência de alta na tua glicemia durante essa prática. E misturado, ele pode subir ou cair, mas na maioria das vezes mantém equilibrado, tem uma tendência ali de estabilidade na tua glicemia. Lembrando que, ora, pode variar um pouquinho mais alto, mais baixo, mas sempre tentando buscar ali a estabilidade glicêmica. Tudo bem? Tudo bem por aqui? Tá? Tem alguma dúvida? Tá fácil compreender tudo que eu estou falando? Comenta aqui, pessoal. Vamos interagir para que a gente consiga aproveitar o máximo dessa aula possível, tá bom? E por que, então, que a hipoglicemia pode acontecer durante o treino? Eu quis deixar isso de uma forma bem didática, para que vocês saiam daqui entendendo o motivo que isso pode ocasionar, tá? Então, um dos grandes motivos, né, que causa hipoglicemia, 90% dos casos, é ter insulina ativa no momento do exercício, tá? Isso gera muitos casos de hipoglicemia. E a partir do momento que você ajusta essa dose pré-treino, ou então você não tem insulina ativa no momento do exercício, você reduz de forma significativa a chance de você ter uma hipoglicemia. A gente tem aí também o treino aeróbico prolongado sem uma alimentação adequada, ou seja, quando você está fazendo um treinamento aeróbico de longa duração, é importante você utilizar fontes ali de carboidrato para você manter a tua glicemia estável, obviamente, mas também para manter a performance. Já percebeu que corredor, né, quem faz corrida de rua, sempre tem gelzinho de carboidrato? A partir de 30, 40 minutos, sempre a pessoa abre para consumir, para o quê? Para ter energia rápida para continuar ali a sua atividade. Então, além de manter a tua glicemia estável, vai te dar energia suficiente para que você consiga performar naquela atividade que você está fazendo. Outra coisa também, jejum muito prolongado antes de treinar. É importante deixar claro que o jejum pode ser uma ótima estratégia para não ter hipoglicemia, visto que, principalmente se você for treinar um treinamento de força, isso é bem legal, porque aí vai manter a tua glicemia mais estável, então não vai nem subir muito, nem descer muito, tá? Alta sensibilidade à insulina no pós-treino. Se o treino for muito se você fez um treino muito certinho ali, 100%, sem dar muito migué, né? Se a intensidade foi muito bem adequada e você respondeu, seu corpo respondeu com uma alta sensibilidade à insulina, isso pode gerar uma hipoglicemia depois, tá? A gente precisa ficar atento a alguns sintomas clássicos de hipoglicemia. E toda vez que você sentir algum desses sintomas durante o exercício físico, a recomendação é: pare de fazer o que você está fazendo. Limpe as suas mãos. Faça ponta de dedo para verificar qual o valor da tua glicemia. Quais são os sintomas? Tontura, suadeira excessiva, frio, tremores, né? Fome intensa, confusão mental. Opa, vou parar o exercício que eu estou fazendo, limpa a mão, faz a ponta de dedo e confere esse valor de glicemia, por favor. Tá? É questão de vida mesmo, é a tua segurança que está em jogo. Tá? Se você estiver abaixo de 70, você está com hipoglicemia e você deve parar de fazer o exercício e você deve corrigir essa hipoglicemia. Com o que, Johanna? Deixa eu pegar aqui, com carboidrato simples de rápida absorção, que seria melzinho, pode ser gel de carboidrato, pode ser suco de laranja, pode ser suco de uva, refrigerante com açúcar, pode ser 4 balas moles, pode ser água com açúcar, tá? 15 gramas de carboidrato, espera ali cerca de 15 a 20 minutos, lava as mãos, faz ponta de dedo, vê se você já saiu desse estágio de hipoglicemia, tá? Isso é muito importante, você precisa corrigir. O que eu recomendo? Não espere você entrar numa hipoglicemia para fazer essa correção. Monitore a tua glicemia antes, durante e depois do treino. O melhor jeito de não ter hipoglicemia é prevenindo a hipoglicemia.
Então, se você já percebeu que você estava com uma glicemia de 150, e aí durante o treino ela já caiu para 100, opa, acho que é melhor eu consumir um carboidrato para evitar uma hipoglicemia. Então, o melhor jeito de evitar é tendo essa prevenção. Não espere chegar numa hipo, não espere chegar numa hiper para tomar alguma atitude. Sempre vai ser melhor a prevenção, tá? Agora, por que o exercício físico pode causar hiperglicemia? Muitas pessoas acabam confundindo. Eu não vou fazer exercício físico porque se for para aumentar vai piorar minha diabetes. Então não faz sentido. Por que isso pode acontecer? Lembrando, tanto essa queda quanto esse aumento acontece para todo mundo, tá? Uma resposta natural, fisiológica do nosso corpo. A grande diferença é que quem não tem diabetes vai controlar ali com a liberação de insulina, tá? Por que acontece a hiperglicemia? Treinos de alta intensidade, como eu já havia falado, de força, né? Treino de alta intensidade de força liberam cortisol e adrenalina. Esses hormônios contra a regularização da insulina fazem com que o fígado libere a glicose na corrente sanguínea, tá? E estresse, dor, ansiedade, pouca insulina também favorecem essa subida, principalmente se o teu treino for de alta intensidade e for de força. Aí inverte as orientações, tá? E aí, algumas pessoas que já entendem a resposta de cada tipo de exercício físico até aplicam insulina durante o treino para não gerar uma hiperglicemia. Mas isso são para as pessoas que estão avançadas. Deu hiperglicemia, vai para o aeróbio, fica cerca de 10 a 15 minutinhos lá, que a tua glicemia já vai ter uma tendência de queda e já vai voltar para a zona alfa, tá? A gente precisa também ficar atento a alguns sintomas muito importantes. Dor de cabeça, sede, boca seca, uma sede que não passa, vontade de fazer xixi de uma forma bem frequente, fraqueza, fadiga, cansaço extremo, tudo isso é sinal de hiperglicemia, tá? Se você estiver acima de 250, verificar cetona e se hidratar bastante, beba muita água, porque como você faz com xixi com uma frequência muito grande, quando você está com hiperglicemia, você perde muito sal e eletrólito, e aí você desidrata, tá? Então é importante sempre ficar bebendo água. O que é cetona? Brasileiro não testa cetona, é muito difícil testar cetona. A gente precisa, toda vez que a gente está com uma hiperglicemia por bastante tempo, é interessante testar os corpos cetônicos. E como que a gente testa? A gente pode testar tanto pela urina ou pela ponta de dedo. Tem uma fitinha roxa da Freestyle e você consegue verificar a quantidade de cetona. Dependendo da quantidade de cetona, a recomendação é que você realmente vá para o hospital para a prevenção de uma cetoacidose. Tá? Então, por que isso é importante? Porque a gente previne uma cetoacidose. E outra, se você for para a academia com 250, fazer um treinamento de força, a chance de você aumentar essa hiperglicemia é muito alta. E aí não é interessante, né? E aí você aumenta o risco de ter aí uma hiperglicemia prolongada e a chance também de ter uma ceto. Então é importante que... Qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes? Você pode treinar com esse valor de 250, 300, desde que você esteja ali se sentindo bem, e que você não tenha cetona em alta quantidade. A recomendação é, está com esse valor? Não faça treinamento de força, faça exercício de baixa intensidade e longa duração. A recomendação não é não fazer exercício, só não é não fazer exercício quando está acima de 350 com presença alta de cetona, tá? E com sintomas bem fortes também. Então, isso é importante salientar aqui. Johanna, mas eu não quero fazer aeróbio, eu tô com a glicemia lá em cima. Então, a opção é aplicar uma dose ajustada, né, para esse caso específico. Aí você consegue reduzir a tua glicemia e fazer o treinamento de força com segurança e performance. Porque glicemias nesse valor, você dificilmente vai conseguir performar. Você perde desempenho.
pelo teu nível de fadiga, pelo teu nível de cansaço, você tem que ficar parando um treino para ir fazer xixi, para beber bastante água. Então, isso você acaba perdendo desempenho. Perdendo desempenho, você não consegue nem ter o objetivo de ganho de massa muscular, nem de crescimento, tá? Então, isso é importante dizer aqui. Agora, a gente vai explicar algumas estratégias práticas para evitar hipoglicemia durante o treino. Como que a gente faz isso, Johanna? Primeiro de tudo, a gente precisa avaliar essa glicemia antes de iniciar a prática de exercício físico, tá? Então, você precisa analisar se tua glicemia estiver abaixo de 100. É interessante ali, caso você seja muito iniciante na prática de exercício físico, não entenda muito bem ainda as respostas glicêmicas, fazer a ingestão de 15 a 30 gramas de carboidrato antes do treino. Se estiver abaixo de 70, aí você não tem como iniciar mesmo, porque você já está com hipoglicemia. Então, você tem que tratar essa hipoglicemia, esperar a glicemia ficar dentro da zona-alvo, entender se você realmente está bem para poder começar a fazer esse exercício físico, tá? É importante treinar de 1 a 2 horas após a refeição, com a insulina ajustada. Opa, vou treinar hoje depois do almoço. Então, essa dose de insulina que você preparou para a tua alimentação, ela pode ser reduzida pensando principalmente no tipo de exercício que você vai realizar depois dessa alimentação. Para quê? Porque caso você não consiga seguir a orientação de se alimentar 2 horas antes, você diminui ali aquela dose, cerca de 50% até 75% de redução, dependendo do tipo e da duração do exercício físico, para não gerar uma hipoglicemia por conta de insulina ativa, tá? Então, você pode fazer isso também. Outra estratégia muito boa e muito eficaz, reduzir, né, como eu tinha falado, reduzir a dose de insulina rápida quando você for treinar, né, após a refeição, né, você pode chegar até 75% dessa dose de redução, caso, dependendo da intensidade e duração do exercício, principalmente se for de baixa intensidade e longa duração. Lembrando, sempre com orientação de um profissional de saúde, tá? Para fazer todos esses ajustes, principalmente para manter a tua segurança e fazer tudo muito, muito bem estruturado, muito bem feito. Levar como regra carboidrato simples de rápida absorção com você todo o seu treino. Independente se vai ser de força, se vai ser aeróbio, isso aqui te salva. Isso aqui é muito importante. Faz uma bolsinha, ó. Faz uma bolsinha, se você tiver uma necessaire, coloca aqui dentro a caneta de insulina, o glicosímetro, a tua fita, o teu lancetador, o teu carboidrato simples de rápida absorção. Por quê? Porque isso tudo vai manter você seguro e ter uma prática muito mais segura e assertiva, tá? Monta o teu kit, leva para academia, deixa ali nos armários, tá? Mas deixa tudo pronto, deixa a insulina pronta, deixa a ponta de dedo pronta, deixa ali o teu carboidrato simples de rápida absorção pronto, porque isso realmente ajuda a você manter a constância na prática de exercício físico e a tua segurança também, tá? Isso vai te ajudar e muito. E sempre monitorar a tua glicemia, né? Durante os treinos, principalmente longos, né? Ou de alta intensidade, sempre a cada 30, 40 minutos. Se você tiver essa disponibilidade de fita, é muito importante monitorar a tua glicemia sempre, antes, durante e depois. Porque quem faz ponta de dedo não sabe para onde a glicemia está indo, só tem uma foto da tua glicemia. Agora, se você consegue verificar antes e depois, antes e durante, né? Eu consigo entender que, nossa, antes minha glicemia estava em 150, durante já caiu para 100. Opa, tá com uma tendência de queda. Então, aí eu já consigo ter dados, né, suficientes para que eu possa ter uma atitude e uma estratégia muito mais assertiva para aquele momento. Então, isso é muito importante também, tá? Sempre, dica de ouro, monitore antes, durante e depois. Quem utiliza sensor fica muito mais fácil, porque você consegue ver a resposta ali na hora. Ponta de dedo, antes, durante e depois é essencial. Não consegue fazer antes, durante e depois? Faça antes e depois do treino, porque aí vai ser positivo também, tá? Agora, algumas estratégias para evitar a hiperglicemia
durante o treinamento. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, evitar treinar com a glicemia acima de 300, principalmente, deixa eu colocar até aqui, se o treinamento for de força, tá? Barra alta intensidade. Por quê? Porque isso vai proporcionar um aumento ainda maior na tua glicemia, tá? E principalmente, não vai treinar acima de 300 sem avaliar a cetona. E, Johanna, novamente, a cetona, o que você pode fazer com a cetona? Tem fitinha específica, ponta de dedo, para que a gente consiga verificar esse valor de cetona, tá? Isso vai ser importante. Outra coisa também, tem como verificar a cetona pela urina, tá? Então, aqui, ó. Isso é muito importante. Evitar treinar com glicemia acima de 300 sem avaliar a cetona. É preciso avaliar a cetona. Outra estratégia, se for treinar força ou então um HIIT, né? Evitar estar em jejum total com a glicemia já alta. Ou seja, acordou de manhã, o fenômeno do alvorecer está atuando, tua glicemia está lá em cima, resistência à ação da insulina nem se fala, e aí você ainda vai inventar de treinar força, né? Fazer um treinamento ali com muita alta intensidade. Isso pode fazer com que a tua glicemia aumente bastante. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado nisso também. Hidratar, beber água, né? Fazer essa hidratação muito bem feita, antes, durante e depois do treino. A gente perde muito suor durante a prática de exercício físico, e o suor, ele vai junto com sal e eletrólito. Então, fazer essa reidratação durante a prática e depois é muito importante também, principalmente para evitar fadiga, tá? Então, isso é importante. E quarta estratégia, utilizar o treino aeróbio, leve a moderado, né, como ferramenta para a redução da tua glicemia. Tu tá com a faca e o queijo na mão. Está com hiperglicemia? Vai para esteira, vai fazer caminhada, vai fazer agachamento, vai fazer polichinelo, porque isso é uma ferramenta muito interessante, também aliada com a insulina para redução da tua glicemia. E isso aqui também, não só pensando na prática regular de exercício físico, mas, por exemplo, ó, vou abrir uma estratégia aqui, hein? Você se alimentou, fez ali teu almoço, tua janta, e deu o pico, errou na contagem de carboidrato, tá lá em cima. O que você faz? Faz uma caminhadinha, faz polichinela, faz agachamento, faz com que você dê um turbo ali para aquela tua insulina que você aplicou e faça com que não gere o pico, ou então se gerou o pico, se gerou a hiperglicemia, que tua glicemia volte a ter uma tendência de queda. Isso é muito importante. Isso aqui, vários pacientes fazem e utilizam para que depois de se alimentar, né, a glicemia mantenha dentro do alvo. Dica de ouro essa que eu passei agora, hein? Checklist, vamos para o checklist prático antes do treino, então, o que é preciso fazer, Johanna? Vamos lá, preparei um checklist, é muita informação, eu sei que é muita informação, mas aqui tem um checklist para que você possa se orientar. Verifiquei o valor da glicemia antes? Beleza. Comi nas últimas 2 horas, para quê? Para evitar a insulina ativa no momento do exercício físico, tá? Olha lá, tem insulina ativa? Quanto tempo ainda de ação dessa insulina? Nossa, eu almocei meio-dia, eu apliquei 11h50, a insulina ali faz o efeito comigo até umas 2 horas, então você vai ter o tempo ali total, ali 11h50, meio-dia e 50, 1h50, ali para que a insulina pare de fazer efeito de forma significativa, né? Que ela já perca o efeito. Então, assim, sempre bom se atentar a isso. Onde eu encontro esses tempos? Na tua bula. Na tua bula tem lá todo o pico de ação, o tempo total de ação e o início da ação. Para quê? Para que você evite a insulina ativa. Tem alguns aplicativos de contagem que você coloca lá a quantidade de insulina que foi aplicada, o momento, o horário, a quantidade de carboidrato que você comeu, e ele avisa a quantidade de insulina ativa que tem naquele determinado momento. Tá? Então, tem alguns aplicativos de contagem que já tem essa função
Para quem utiliza bomba de insulina, não precisa se preocupar, porque a bomba de insulina, ela já dá essa informação para a gente. Ela fala quanto de insulina ativa que tem no momento. Importante também, levei fonte de carboidrato? Ó, isso aqui que eu estou passando nesse checklist, copie, vocês vão ter esse material. Copie e cola no bloco de notas, imprime, coloca na porta da geladeira, deixa em algo visível, para que você realmente faça esse checklist antes de treinar, porque isso garante a tua segurança e isso vai garantir que você tenha uma prática muito mais assertiva. Levei fonte de carboidrato? Quanto que eu estou levando? Essa fonte de carboidrato, ela é rápida? Ela tem uma fonte rápida de absorção? Beleza, não é, enfim, aí vocês levam o que faz mais sentido para vocês, o que vocês mais gostam, o que mais sobe rápido. Pode ser, novamente, mel, gelzinho de carboidrato, suco de laranja, suco de uva, refrigerante com açúcar, pode ser água com açúcar, pode ser 4 balas moles, então pode ser tudo isso que tem uma fonte de carboidrato de uma absorção rápida. Nada de chocolate, porque chocolate tem muita gordura e isso retarda essa absorção de glicose, tá? Então, leva algo que realmente tem uma absorção mais rápida. Isso aqui é muito importante. Sei qual vai ser a intensidade do treino de hoje? É um treino, ó, algumas pessoas já sabem, ó. Quando eu vou treinar, tem algumas pessoas quando treinam superior, por exemplo, o ombro, não treinam da mesma forma quando treina a perna, por exemplo. Sabe que a intensidade vai ser mais leve, mais de boa, ou então é um aeróbio mais tranquilo, não é intervalado, não vai ter muito sprints, né? Não vai ter muito tiro. Então, você vai conseguir entender nessa percepção se a intensidade ela é mais alta ou se a intensidade é mais baixa. Sabendo disso, você sabe, você vai ter uma ideia para onde a tua glicemia vai. Ou ela vai ter uma tendência de queda ou ela vai ter uma tendência de alta. Outro ponto importante, já ajustei minha dose de insulina se necessário? Eu vou realizar uma alimentação, não vai dar tempo de esperar as 2 horas ali, né, para eu conseguir me exercitar. Eu já ajustei essa dose de insulina, pensando no tipo de exercício que eu vou realizar. Opa, é um exercício de alta intensidade, é um exercício de força que vai ter uma tendência de alta. Eu não vou conseguir fazer exercício aeróbio, então eu vou precisar ajustar a minha dose para evitar uma hiperglicemia. Então, isso aqui é muito importante. Outra pergunta, sei tratar uma hipo se acontecer? Então, lembrando, cerca de 15 a 20 gramas de carboidrato. Primeiro de tudo, você precisa confirmar essa hipoglicemia. Então, lava a tua mão, confirma na ponta de dedo, tá? E percebe também os sintomas. Isso é muito importante. Sempre confirma com sintoma. Olha só, eu gravei um vídeo, isso aqui é importante dizer, na qual uma paciente estava dando hiperglicemia na ponta de dedo. Só que no sensor não estava dando e ela não estava com sintoma. O que ela fez? Ela verificou a ponta de dedo em outro glicosímetro e estava dando 154 e no outro estava dando 302. Quando ela foi perceber, a fitinha dela estava vencida. Então aqui, gente, olha só, acabei de lembrar isso aqui é importante. Verifica a validade da tua fitinha, tá? Porque ela pode ter uma margem de erro muito grande, tanto para hipoglicemia quanto para hiper. Agora, imagina se ela aplicasse a quantidade de dose de insulina para a correção dessa hiperglicemia feita. Ia dar hipoglicemia severa. E ela não ia entender absolutamente nada. Então, sempre verifica a data de validade das tuas fitas e das tuas insulinas, porque isso passa batido, isso tem um efeito muito significativo no teu controle glicêmico. Outra coisa, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sabe tratar uma hipoglicemia? Lava a mão, confirma na ponta de dedo essa hipoglicemia, faz o consumo de 15 a 20 gramas de carboidrato, espera cerca de 15 a 20 gramas. Saiu, beleza? Não saiu, faz mais o consumo de 15 a 20 gramas de carboidrato e espera novamente. Fora isso, o que você pode fazer também? Avisar alguém, avisa a recepcionista, avisa o personal, avisa um amigo que está na academia que você tem diabetes, que você está com uma crise de hipoglicemia. Isso é muito importante para manter a tua segurança. Porque, assim, não espera as pessoas saberem o que precisa ser feito, porque as pessoas não sabem.
As pessoas não sabem. Independente de pessoas que não sabem o que fazer, você corre risco. Tá? Tinha uma paciente que o marido dela precisou fazer uma cirurgia de emergência de apendicite, deu uma crise de hipoglicemia nela durante ali aquele nervosismo todo, enfim, deu uma crise de hipoglicemia nela. Ela pediu açúcar para a enfermeira, porque ela explicou, olha, eu tenho diabetes, estou precisando de açúcar e tal, estou com hipoglicemia. A enfermeira falou que ela não podia comer açúcar porque ela tinha diabetes. Dentro de um ambiente hospitalar, com uma profissional de saúde. Então, assim, não espere do outro, não dependa do outro, porque o outro, 90% das vezes, não sabe o que fazer, tá? Então, isso é importante. Perfeito? Alguma dúvida? Ficou claro tudo isso que a gente conversou hoje? Olha, conteúdo, bastante conteúdo para que você já consiga sair dessa aula e aplicar na tua rotina, para que você treine com segurança, sem ter medo de hipo, sem ter medo de hiper e tendo resultado no teu objetivo, seja ele de emagrecimento ou ganho de massa muscular. Avisos importantes, tá? Avisos super importantes. Para cadastro dessa aula, caso você não tenha feito ainda o cadastro, é importante fazer e enviar para mais pessoas que queiram participar. Isso aqui é uma aula muito rica, é um conteúdo muito rico, aprofundado. Isso gera muito mais autonomia e segurança. Então, anda ali nos grupos para fazer o cadastro da aula semanal. O link vai estar no material. É esse o link aqui, tá? Outra coisa, me manda mensagem lá no Instagram, falando como que foi a aula, se você gostou, se te ajudou de alguma forma. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo essas aulas aqui, para continuar te dando essa informação totalmente rica, totalmente gratuita a favor do teu tratamento. Outra coisa muito importante, quer concorrer a um mapeamento estratégico da glicada, você precisa entender algumas coisas. O que é um mapeamento estratégico da glicada? Deixa eu colocar aqui. É uma avaliação completa, individualizada, que identifica de forma clara quais são os principais pontos que estão impedindo com que a tua hemoglobina glicada fique abaixo de 7. Por que o mapeamento ele se torna importante, né? Por quê? Porque você tem clareza total do teu cenário, você foca no que realmente importa, você reduz a quantidade de riscos, né, que você comete ali ao longo do processo e acelera o teu resultado, porque você entende onde precisa olhar com maior atenção. Para que você concorra ao mapeamento estratégico da glicada, o link vai estar aqui, basta você se inscrever, e se a gente entender que realmente esse mapeamento é para você, a gente vai entrar em contato e agendar um horário. Tá? Ele vai analisar as 7 áreas essenciais do tratamento do diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2 aqui, tá? Ele vai analisar exercício físico, alimentação, medicamento, monitorização, estilo de vida, suporte e clareza e comprometimento. Eu quero agradecer imensamente quem conseguiu participar, quem ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter contribuído e muito com o avanço do tratamento de vocês, te dando mais assertividade e mais segurança. Espero vocês na próxima aula. Olhem com cuidado os e-mails que estão sendo enviados, alguns estão indo para a lixeira ou para o spam, então dá uma olhadinha lá, porque eu sempre mando conteúdo que vai acontecer na próxima aula pelo e-mail, e também o replay dessa aula vai para o YouTube amanhã a partir das 10 horas, tá bom? Então, é isso. Eu encontro vocês na próxima aula. Obrigado de coração quem esteve aqui. Max, muito bom te ver aqui, tá? Dani, muito obrigado por estar aqui novamente. Estamos juntos, espero ter contribuído muito com o tratamento de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.